paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos que estão aqui no Facebook, na nossa escola bíblica dominical, aqui no MIRF, da nossa igreja online. Esse vídeo ele vai estar indo depois também para o YouTube, amém? Vai estar vindo para o YouTube e aos irmãos lá do YouTube também, que desejem a paz do Senhor. E Deus vem abençoar. Deus vai abençoar a sua vida. O Senhor vai abençoar aí a sua família. Amém? Queridos, hoje vamos estar aí aprendendo na nossa escola bíblica dominical sobre Jesus. A lição de número 4, o tema é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o tema da lição de número 4. O texto áureo da lição diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade prática está escrito: cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem e único Salvador do mundo. Então aqui está o texto e está a verdade prática. O nosso objetivo aqui é um resumo. Não tem como a gente aqui na EBD falar todos os aspectos da cristologia. Cristologia é a doutrina de Cristo. Mas vamos tentar aí abrir alguns leques para os irmãos acerca dessa doutrina, tá? E aqui vamos aprender que Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele é divino, assim como Deus também é divino. E também vamos aprender um pouco sobre a humanidade de Jesus, ok? Muitos falam que Jesus, ele é um revolucionário. Muitos falam que Jesus é o primeiro a ser criado. Então, Jesus tem vários títulos aí no mundo, nas religiões, nas filosofias. Mas para você, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Certa feita, Jesus estava reunido com os seus discípulos e Jesus perguntou assim, quem diz o homem que é o filho do homem? Ou seja, Jesus quis dizer assim, o que as pessoas estão falando aí, quem sou eu? O que as pessoas aí fora estão falando, quem sou eu? Aí uns falaram, um dos profetas, Elias, não sei o que, tá. E vocês? O que vocês dizem que sou eu? Aí a Bíblia nos informa, lá no livro de Mateus, que Pedro levantou e falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Levantou ali, né? Simão Barjona, e Jesus chama ele de Pedro. Aí Jesus olhou para ele e falou, bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, que não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, próprio ali, Pedro falou que ele era filho de Deus. Então, Jesus, irmãos, ele é o filho de Deus, filho. O meio assim de vir, Jesus encarnou entre nós, a Bíblia diz em Filipenses que ele não teve usurpação ser igual a Deus. Ele veio entre nós, viveu, tá? Aqui cresceu, viveu e morreu, ressuscitou entre nós. Então Jesus, além de ter essa divindade, tá? Essa deidade dele, ele era, além de ser 100% Deus, ele também era 100% homem. Vamos estar aprendendo aqui diante da lição de hoje, amém? Na introdução da revista de vocês estão com a revista aí,
Quem não tiver com a revista, depois me procure, vamos providenciar. Amém? Na introdução, diz assim um texto: há inúmeros pontos da cristologia dignos de ocupar a mente e o coração de todos os seres humanos. O nosso espaço aqui é exíguo para um estudo completo. Temos de nos contentar com alguns pontos revelantes sobre a verdadeira identidade de Jesus. A provisão do Antigo Testamento sobre a obra redentora de Deus em Cristo é rica em detalhes. Sim, o Velho Testamento é uma preparação para o Novo Testamento. O Antigo Testamento, irmãos, ele é rico em detalhes acerca da vinda do Senhor, até dentro da tipologia bíblica. Amém? Tem vários tipos humanos e não humanos de Jesus. José foi um tipo humano de Jesus. José foi odiado pelos seus irmãos. Jesus, como antitipo, foi odiado pelos seus irmãos. José foi preso entre dois condenados. Jesus também foi preso. José foi humilhado e exaltado. Jesus foi humilhado e foi exaltado. Então tem vários tipos na Bíblia, no Velho Testamento, que aponta para o Senhor Jesus. Amém? Então aqui no primeiro tópico aqui da lição, diz assim, ó, o Filho unigênito de Deus, tá? O Filho de Deus. Então, aqui nesse primeiro tópico aqui, apresenta Jesus como o Filho de Deus. Apresenta Jesus como filho do Senhor. Jesus é filho de Deus, tá? Jesus, a Bíblia toda, tá? No Novo Testamento a gente vê essa referência de Jesus como filho de Deus. Certamente certo dia Jesus estava no mar, né? Estava lá dentro do barco e aí de repente houve lá uma tempestade. Jesus acalmou o mar, acalmou a tempestade, acalmou tudo. Aí os discípulos que estavam no barco, o que eles falaram? Verdadeiramente este é filho de Deus. Então a própria Bíblia, queridos, chama Jesus de filho de Deus. A paz do Senhor, irmã Miriam, Deus abençoe, paz do Senhor. A própria Bíblia chama Jesus de filho de Deus. Jesus é o filho de Deus, ok? Então sabemos que Jesus, ele nasceu em Belém, né? Ele nasceu ali em Belém, ele teve ali, né? Vamos falar mais para frente sobre essa humanidade dele, essa criação dele. Mas ele como filho de Deus, irmãos, a Escritura é ampla em falar acerca dessa natureza de Jesus. Até porque Jesus ele é pré-existente, tá? Bem antes de Jesus nascer ali em Belém, bem antes de Jesus ali nascer em Belém da Judéia, né? Jesus, ele certa feita, em João, lá capítulo 17, versículo 5, na oração sacerdotal, ele orou assim, ó, lá em João capítulo 17, versículo 5, ele falou assim, ó, na oração, ó, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Então aqui Jesus está falando o quê? Sobre a sua pré-existência. Pré-existência, irmãos. Antes de Abraão, João capítulo 8, se você abrir a tua Bíblia aí, versículo 8 e 9, tá? Esse aqui não está na lição não, tá? Tá fora. Você vai ver que Jesus disse assim, ó, antes que Abraão existisse, eu era. Tá? Antes que Abraão existisse, eu sou. Tá? Então, Jesus não disse que eu era. Jesus disse que eu sou.
Então, antes que Abraão existisse, eu sou. Está lá, está aqui em João 8, 58 e 59. Então, Cristo ele é preexistente, Jesus é preexistente. Antes de ele nascer aqui, Jesus, como Filho de Deus, ele já existia há muitos anos atrás. Amém? No primeiro tópico aí, né? E no número 3, no terceiro subtópico, diz aqui, ó, significado de unigênito. A etimologia do termo unigênito, em grego é monogenes, indica deidade do filho, deidade, ou seja, indica a divindade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todos que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. Então aqui está falando sobre a deidade de Cristo. Tá? Então o termo aqui, unigênito, é monogenes, e em grego indica a deidade do Filho. Então essa palavra aparece algumas vezes aqui no Novo Testamento, tal. O vocábulo vem de monos, que é único, e genos, que significa raça, tipo, e não necessariamente do verbo genal, que significa gerar. Então, unigênito, quando empregado em relação a Jesus, transmite a ideia de consubstancialidade. O que é consubstancialidade? É algo da mesma substância, da mesma natureza, da mesma essência. Jesus tem a mesma natureza de Deus. Jesus, ele tem a mesma essência de Deus, assim como Filho de Deus. Ele é o Filho unigênito, tem a mesma essência, a mesma natureza de Deus. Amém, irmãos? Tá bem tranquilo aí? Tá bem claro? Muito bem, vamos para o segundo tópico. Eu estou fazendo um resumo, tá? Para o vídeo aí não ficar muito longo. O segundo tópico, vamos estar falando sobre a divindade de Cristo. A deidade do Filho de Deus, segundo tópico. Acharam aí na revista? A deidade do Filho de Deus, ok? Muito bem. Diz aqui a revista da escola bíblica. O verbo é a palavra do grego logos. A Bíblia diz lá, tá, quando você, na leitura bíblica em classe, em João capítulo 1, versículo 1, você pode ler aí, João capítulo 1, versículo 1 em diante, diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tá? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Tá? Aqui está no versículo 1, versículo 14. Os irmãos leem depois aí. Então aqui, no primeiro subtópico, diz assim, ó, o verbo de Deus. O verbo é a palavra do grego logos. O termo Deus aparece 2 vezes nessa passagem. Uma delas em referência ao Pai. E o verbo estava com Deus. Aqui temos uma indicação do relacionamento intratrinitariano. Ou seja, o que é isso? A resposta é na própria revista aí. Ou seja, um relacionamento entre a Trindade. Tá? Nós estudamos sobre Trindade na semana passada. Antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo da fundação do mundo. Tá? Então, antes da fundação do mundo, podemos ver essa relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está lá no texto, João capítulo 1, versículo 1. Os irmãos vão ler lá que no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ali já está dizendo essa consubstancialidade entre eles, ok? Entre Jesus e entre o Pai. A preposição grega pros, usada para com,
Nessa segunda cláusula diz respeito ao plano da igualdade e intimidade face a face, além de mostrar a distinção entre pai e entre filho. Um golpe mortal contra o sabelianismo. O que é o sabelianismo? O sabelianismo era uma heresia pregada por Sabélio, tá? Lá no terceiro século, Sabélio, ele pregava e negava a Santíssima Trindade, tá ok? Então, isso foi um golpe mortal para o sabelianismo. E a segunda referência era o verbo era Deus. Está dando lá, João capítulo 1, versículo 1. O verbo era Deus. Aponta o quê? Aponta para o Filho. Não se trata, o autor está falando aqui da revista, ó, não se trata de acréscimo de mais um Deus aqui, posto que ao apóstolo foi revelado pelo Espírito Santo que o verbo divino estava incluído na essência una e indivisível da deidade, embora seja ele distinto do Pai. Da mesma forma, o apóstolo Paulo transmitiu essa verdade ao dizer para nós que há um só Deus, o Pai que é em tudo para que nós vivemos, um só Senhor, Deus. Então, meus irmãos, tem a deidade de Cristo. Deus, Jesus, ele é divino. A própria Bíblia Sagrada, tá? Eu vou falar alguma coisa aqui que não está na lição. A própria Bíblia Sagrada chama Jesus de Deus, tá? Se você abrir tua Bíblia aí, em João capítulo 20, versículo 28, abre a tua Bíblia, João capítulo 20, versículo 28, tá? O próprio Tomé, ele afirmando ali a sua fé, ele disse a Jesus o seguinte: Senhor meu e Deus meu. O próprio Tomé, aquele que, meu Deus do céu, para ter fé, ele... Então, o próprio Tomé falou com a boca dele: Senhor Deus e Deus meu. Então, a Bíblia Sagrada, ela é cheia de passagens, referência bíblica, que chama Jesus de Deus, que comprova, irmãos, comprova a deidade de Cristo, comprova a divindade do Senhor, a divindade. Então o verbo era Deus, está lá, no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 8, né? Deus falando acerca do filho, o Senhor falou assim, ó: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Deus falando para o filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então, vemos aqui que o próprio Pai, Deus, dá aí a divindade ao filho. Então, outros nomes divinos, tá? Atribuídos a Jesus, a Bíblia chama ele de Filho de Deus, como eu já falei. Até os demônios, irmãos, até os demônios reconheceram Jesus como Filho de Deus. Até os demônios, enquanto muitos homens não reconhecem Jesus como Filho de Deus, até os demônios reconheceram. A Bíblia diz lá em Mateus, abre a tua Bíblia, Mateus capítulo 8, versículo 29, tá? Podemos ver os demônios aí gritando e reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Tá lá, ó: o que tens nós contigo, ó Filho de Deus. Demônios reconheceram Jesus como Filho de Deus. A paz do Senhor, irmã Maria. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Os próprios demônios, irmãos, reconheceram Jesus como Filho de Deus. Está lá, na própria Bíblia. Tá? Na própria Bíblia. Então, o próprio Jesus claramente, tá?
se declarou claramente lá em João capítulo 10, versículo 30. Jesus falou assim, ó, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então, eu e o Pai somos o quê? Somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, eu não vou aqui ler essa parte da lição sobre a deidade de Cristo, porque já estou falando aqui já algumas referências para os irmãos, ó, o relacionamento entre o Pai e o Filho. O próprio Jesus falou, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então, Jesus, assim como Deus, Jesus ele é o quê? Jesus ele é onipotente. O que é onipotente? Onipotente. Jesus, ele tem poder, assim como o Pai tem, tá? Assim como o Pai tem. Em Oséias capítulo 13, versículo 14, tem uma profecia. Diz assim, ó, onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? Então, quando Jesus ressuscitou, tá? Jesus, ele bradou, em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele bradou. Ele falou, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra ao ressuscitar. Jesus bradou. Então, aquela profecia lá de Oséias, capítulo 13, versículo 14, tá? Lá de Oséias, se cumpriu quando Jesus ressuscitou. Quando Oséias falou, onde está a morte, as tuas pragas, a tua força, né? Onde está o inferno, a tua destruição? Onde você está? Onde está a morte? Oséias está falando, onde está a morte? Onde está o inferno? Onde vocês estão? Onde vocês estão? Cadê vocês? Porque Jesus recebeu, ao ressuscitar, toda a autoridade. Amém? Foi dada a ele no céu e na terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, irmãos, ele é onipotente. Como Deus, amém? Como aqui a lição fala, como a deidade do Filho de Deus, como a divindade. Jesus, ele é divino. Amém? Cristo também, ele é onisciente. Tá? O que é onisciência? Onisciência é a capacidade de conhecer todos os fatos, pensamentos no tempo, no espaço, mesmo que já se tenha consumado. Tá ok? Jesus, ele é onisciente. Tá? A própria Bíblia diz lá em João capítulo 21, versículo 17, diz lá, Senhor, tu sabe todas as coisas. Pedro falou para Jesus, Senhor, tu sabe todas as coisas. Tá ok? Então, Jesus falou lá em Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia, Jesus falou que conheço as suas obras. Meu irmão, minha irmã, Jesus é onisciente, ele conhece a tua obra, ele conhece o teu pensamento. Você pode estar longe de tudo, de todos, longe de tudo, de todos, longe da tua família, longe da sua igreja, longe do seu pastor, longe do seu líder, longe de tudo e de todos, mas jamais você vai estar longe dos olhos de Jesus, porque Jesus é onisciente, amém? Jesus vê todas as coisas, contempla todas as coisas, inclusive o que você está pensando neste momento agora, Jesus está contemplando aí o que você está pensando, amém? Então isso aqui são algumas provas que eu estou falando para os irmãos acerca da deidade de Cristo, acerca da divindade de Cristo, ok? Cristo também, ele é onipresente. O que é onipresença? Onipresença é a capacidade de existir e estar em toda parte ao mesmo tempo, tá? Jesus, ele é onipresente. Jesus está aqui comigo. Jesus está aí com você, ok? Queridos irmãos, então isso aqui é algumas referências, tá? Acerca de alguns atributos divinos de Jesus, tá? Alguns atributos divinos
do Senhor Jesus, ok? Vamos para o terceiro tópico da nossa lição. Vamos estar falando sobre a humanidade do Filho de Deus. Vamos estar falando sobre a humanidade de Jesus, tá? Aqui na lição de vocês diz assim, ó, terceiro tópico. E o verbo se fez carne, né? Jesus, o verbo, Jesus, ele se fez carne. O prólogo do Evangelho de João começa com a divindade de Jesus e conclui com a sua humanidade. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. A sua divindade está presente na Bíblia inteira, de maneira direta e indireta, nos ensinos e nas obras de Jesus, com tal abundância de detalhes que, infelizmente, não é possível mencioná-los aqui, por absoluta falta de espaço. A encarnação do Verbo significa que Deus assumiu a forma humana. A concepção e o nascimento virginal de Jesus são obras do Espírito Santo. Tal encarnação do Verbo é um mistério. Então, característica humana, tá? Jesus, ele teve característica humana. Jesus ele teve parentesco humano aqui. Quando a gente fala acerca, né, de Jesus, podemos ver ali o nascimento de Jesus. Jesus nasceu de uma virgem, né, de Maria. Então, o próprio nascimento de Cristo ali, a gente podemos ver que ele é algo sobrenatural. É algo sobrenatural, porque ele nasceu ali de uma virgem, não teve contato ali de homem, nasceu de uma virgem, foi gerado pelo Espírito Santo. Houve ali mostra no nascimento de Jesus a sua deidade e a sua humanidade. No nascimento de Jesus, podemos ver primeiro, podemos ver a sua divindade, a sua deidade, pela sua geração do Espírito Santo, na barriga da sua mãe, da Maria. Podemos ver o que ele, Jesus como Deus, tá? E depois, ele sendo gerado, nascendo ali, Jesus como homem. Então, Jesus, ele era 100% Deus, Jesus, ele era 100% homem. Tá ok, irmãos? Então, ao nascer, Jesus, ele passou pelo mesmo processo que todas as crianças passaram, que eu passei, que você passou, que todas as pessoas passaram. Jesus passou pelo mesmo processo. Jesus passou porque ele era 100% homem, mas 100% Deus. Então Jesus brincava. Jesus, como criança, ele era sujeito ali aos seus pais. Jesus passou pelo mesmo processo nosso, tá? A Bíblia chama ele de filho de carpinteiro, tá? Filho do carpinteiro. Ele era filho. Jesus era filho do carpinteiro, tá? Então, desde a infância de Jesus, tá? Jesus ali, ele obedecia aos seus pais. Jesus, ele ficava com seus pais lá na oficina de carpintaria, com José, e dentro de uma normalidade, tá? Como ser humano normal, tá? Então a própria Bíblia chama ele filho de carpinteiro. A Bíblia diz claramente em Mateus capítulo 13 o seguinte: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Porque Jesus tinha os irmãos dele, tá? Tiago, José, Simão e Judas. Então, não vive entre nós todas as suas irmãs? Então Jesus tinha irmãos, tinha irmãs que nasceram após dele, tá? Então ele é chamado o quê? De filho do carpinteiro. Amém? Então Cristo, ele se submeteu, irmãos, todas as leis do desenvolvimento humano, todas as leis que englobam o desenvolvimento humano, Cristo, ele ali se submeteu. A Bíblia diz que em Lucas, assim, ó, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, de graça, tá? E Lucas fala, né,
Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Deus abençoe a irmã Josina, os irmãos, Deus abençoe, amém? Então, meus queridos irmãos, ele submeteu todas as leis do desenvolvimento humano, tá? Jesus teve todas as suas fases de idade, Jesus foi crescendo, tá? Jesus foi aprendendo com seus pais, aprendendo na sua sociedade, aprendendo, tá? Então, ele como um homem, tá ok? Ele foi aprendendo essas coisas. Então, e ele, além de submeter todo esse desenvolvimento humano, tá? Jesus, ele se apresentou a nós como um aspecto humano. Jesus, como sendo Deus, ele se apresentou a nós como um aspecto humano. Um aspecto humano, amém? Um aspecto humano ali. E pastor, Jesus parecia com Maria ou se parecia com José? Jesus parecia, irmãos. A gente não sabe como é que é a forma física de Jesus. Retratam Jesus, né? Eles retratam Jesus, um louro, né? De olhos verdes, aqueles quadros que tem, né? Católica aí, e aquele cabelinho liso de Jesus. Mas quando a gente estuda, a gente vê que Jesus era um homem de dores, irmão. Não era um homem tão belo igual aquele quadro, né? A Bíblia diz que nem formosura vimos nele. Então Jesus era um homem de dores. Jesus era um homem de andar, de caminhar, debaixo de sol, tá? Jesus não era branquelo igual mostra, né? Os quadros aí. Jesus era um homem moreno, tá? Moreno, um homem que não tinha sofrido ali de dor, de caminhar, de andar no sol, de trabalhar. Jesus não era muito igual muitos estão aí, vagabundos, né? São aí os que sugam as ovelhas. Jesus não, Jesus era um homem simples, humilde, honesto, trabalhador, tá? Como homem, Jesus é uma pessoa obediente a seus pais, tá ok? E obediente também a Deus. Então ele apresentou aspecto humano. Jesus apresentou aparência humana, tá? A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que Jesus tornou carne e sangue como seus irmãos em todos os aspectos. Se você abrir lá, diz assim, ó, Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim, ó, visto, pois, que o Filho de Deus tem participação comum de carne e sangue. Presta atenção, eu vou repetir esse versículo. Visto, pois, que os filhos de Deus, vou repetir. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Os filhos, tá? Tem participação comum de carne e sangue. Deste também ele igualmente participou. Igualmente Jesus participou. Por isso mesmo convinha que todas as coisas se tornassem semelhante aos seus irmãos. A própria Bíblia está dizendo aqui, os Hebreus, sobre esse aspecto humano de Jesus, tá? Esse aspecto humano. A Bíblia diz em Marcos capítulo 6, versículo 31, o seguinte, e ele disse, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, nem para comer, visto serem numerosos os que iam e viam, tá? Que iam e viam. Então aqui Jesus no meio deles, tá ok, irmão? Jesus pareceu o aspecto humano de Jesus, tá? E a própria Bíblia, falando desse terceiro tópico, tá? A lição até fala sobre isso, chama Jesus como filho dos homens. Jesus, a Bíblia chama ele de filho de Deus e chama também filho do homem, tá? Então Jesus, o próprio nome Jesus naquele tempo era bastante comum, tá? Porque o nome Jesus é uma variante, significa Josué, mesmo nome, tá? Josué é um nome hebraico, usado no Antigo Testamento. E Jesus, ele se referiu a si mesmo como filho do homem, tá? Pelo menos mas quase 80 vezes na Bíblia Jesus fala que ele é o filho
ele é o Filho do homem, tá? Pedro mesmo, no dia do Pentecoste, tá? Chama o Cristo Jesus de quê? Jesus o Nazareno. Jesus o Nazareno. Tá ok, irmãos? Então a Bíblia fala que ele era filho do homem. Então, dentro desse aspecto, tá? Humano, Jesus ficou cansado. Jesus ficou cansado. Certa vez ele estava lá no poço, lá perto do poço, ele sentou e cansou, né? Ele cansou ali em Samaria, ele cansou. Jesus, ele sentia tristeza, tá? Normal, Jesus se cansava, Jesus sentia tristeza, a Bíblia diz que Jesus chorou, tá ok? Jesus chorou. Então Jesus tem os sentimentos normais que a gente temos, irmãos, humano, tá? Jesus se identificou muito conosco. A própria Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, que diz assim o texto, ó: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, as nossas semelhanças, mas sem pecado. Achegando-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achamos graça para socorro e ocasião oportuna. Então Jesus, ele sofreu. Então, ele se fez homem para ser o quê? Para ser o nosso mediador. Jesus, ele se fez homem para nos salvar. Ele se fez homem para poder a gente entender realmente os planos de Deus, os planos do Senhor para a nossa vida. Amém? Vamos para a conclusão da lição. Então aqui eu fiz um resumo, está aqui dentro, não vou ficar lendo esse texto todo, mas a importante da lição aqui que o autor, ele focou muito bem aqui na lição, tá? Ele queria apresentar Jesus como filho unigênito de Deus. O autor, ele quis focar que Jesus é o filho unigênito de Deus, tá ok? Que Jesus estava ligado com Deus. Ele quis focar também a divindade de Jesus, tá? A divindade de Jesus, que Jesus é Deus, tá ok? E também o autor focou aqui sobre a humanidade de Jesus, tá ok? A humanidade de Jesus. Então aprendemos aqui Jesus como filho unigênito de Deus, tá ligado na mesma substância, na mesma essência, tá? Não significa que Jesus foi gerado na forma que a gente conhece de geração, foi criado, não. Jesus é da mesma essência, da mesma natureza de Deus, tá ok? Então ele é unigênito, ele veio da parte do Senhor Deus, tá ok? E aprendemos sobre a humanidade de Jesus, que Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós, e foi sujeito às mesmas coisas que somos sujeitos. Jesus foi sujeito, só que tem a diferença: Jesus não pecou, Jesus, ele não teve a natureza adâmica, tá? A natureza adâmica que nós carregamos, que veio lá de Adão, do pecado. Jesus não teve essa natureza, tá? Mas Jesus foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz, ok? Então, na conclusão da lição, irmão, diz assim, ó: o Senhor Jesus Cristo é a mais controvertida de todos os personagens da história, porque o único que é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E a sua verdadeira identidade só é possível pela revelação. Isto revela o quê? A sua divindade. Jesus, ele marcou, irmão, Jesus, ele marcou a história, tá? Ele marcou a história, porque depois que Jesus nasceu, tudo mudou, né? Tudo se resumiu, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, ele foi o homem mais importante que viveu aqui na terra. Jesus Cristo, tá? O Filho unigênito de Deus. O seu nascimento, ele foi um marco na história da humanidade, tá? Que além de ele veio para salvar o mundo, libertar o mundo, ele veio para ensinar o que significa amor, o que significa perdão, e o que significa
amar, simplesmente amar. Jesus nasceu num lugar muito pobre, irmãos. Jesus nasceu num lugar simples. Jesus nasceu no estábulo. Jesus viveu num lugar simples. Jesus, ele abriu a mão de toda a sua glória. Filipenses fala, Jesus abriu a mão de toda a sua glória, tudo que ele tinha com o Pai, ele abriu a mão, toda a sua glória, para poder morrer por você, para poder te salvar, libertar, cuidar de você e cuidar da sua família, que Satanás, o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, tenta tragar, tenta acabar, tenta destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada, irmãos, a Jesus. Jesus, ele é autor e consumador da nossa fé. É por ele que estamos aqui, é por ele que oramos, é por ele que buscamos, é por ele que nós aí rendemos graça, irmãos, rendemos graça, é por ele que nós glorificamos, porque Jesus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vale a pena ser fiel, aleluia, vale a pena você ser fiel, vale a pena você permanecer fiel, porque um dia, aleluia, Jesus vai vir lá dos altos céus, ele vai vir para te buscar, porque ele vai enxugar de toda lágrima dos teus olhos, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento, não haverá mais nada, porque Jesus, ele te ama. Jesus morreu, foi por você. Jesus ressuscitou, foi por você. Ele sofreu, foi por você. Hoje você pode passar por luta. Hoje você pode passar por sofrimentos. Hoje você pode passar por angústia, por preocupações, por ansiedade, por opressão maligna que o diabo fica oprimindo, né? Trabalhando ali. Jesus disse, irmãos, há uma promessa para você. Jesus disse, no mundo tereis aflições. No mundo você vai ter aflição. No mundo você vai ter angústia. No mundo você vai ter preocupação. No mundo você vai sofrer. Mas Jesus disse, mas tem bom ânimo. Meu filho, minha filha, tem bom ânimo. Eu venci. Eu venci. Jesus disse, eu venci o mundo. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Jesus ressuscitou, aleluia, Jesus ressuscitou, queridos irmãos, e em breve ele vai vir, em breve Jesus Cristo vai vir arrebatar a sua igreja, levar a sua noiva, todos aqueles que foram fiéis, a Bíblia diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não larga Jesus pelo pecado, não larga Jesus pelas coisas do mundo, não larga Jesus pelas coisas que o mundo te oferece, mas fica firme, guarde a palavra da fé, guarde a palavra de Deus no teu coração, resistir o tempo mau, resistir o inimigo na fé, ele fugirá de vós, porque Jesus vai vir com voz de arcanjo lá no céu, vai vir com voz do arcanjo, vai vir te arrebatar. Jesus vai te levar com poder e glória, teu corpo vai ser glorificado e você vai sair desse mundo tenebroso, desse mundo corrompido, desse mundo cruel que Deus vai tratar após o arrebatamento da igreja. Deus tem um compromisso contigo, meu irmão, minha irmã. Jesus, ele tem um compromisso contigo e isso vai se cumprir. Mesmo que você morra, fisicamente falando, que a sua carne vai para o pó, não vai acabar, porque Jesus vai te ressuscitar. Você vai ser ressuscitado e você vai viver eternamente com o Senhor. Você vai viver eternamente com Deus.
porque Jesus, ele te ama. Amém? Então, filho, filha, vale a pena ser fiel, vale a pena permanecer, vale a pena, vale a pena. Talvez você esteja sofrendo nesse momento, talvez você está vendo esse vídeo, está passando por uma dificuldade muito grande dentro da sua família, dentro da sua casa, mas eu quero falar para você, vale a pena. Tudo isso é passageiro, tudo isso vai passar, tudo isso é passageiro, mas a eternidade com Cristo vale a pena. Deus abençoe, meus irmãos, a paz do Senhor, irmão Vasconcelos Lima, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Eu vou estar aqui terminando esse vídeo, quero fazer uma pequena oração. Esse vídeo aqui vai estar entrando no YouTube também, amém? Vou estar colocando ele lá. Quero fazer uma oração para terminar esse resumo aqui dessa lição da Escola Bíblica Dominical. Quero falar para os irmãos que a próxima matéria, lição número 5, vamos estar falando sobre o Espírito Santo, amém? Espírito Santo, semana que vem, vamos estar falando. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor, e vamos orar, vamos falar com Deus, vamos. Senhor, obrigado, Pai, obrigado, Deus, pela essa aula, pela essa palavra, Senhor, nesta manhã, a qual o Senhor ministrou em nossos corações. Eu peço a Ti, Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha nos abençoar, o Senhor venha abençoar nossa família, o Senhor venha abençoar nosso lar, o Senhor venha abençoar nossa casa, Senhor. Livra, Senhor, de todo mal, livra de todo engano, nos livra de toda mentira, nos livra, Senhor, de toda obra do inimigo, Senhor, que tem se levantado. Livra, Senhor, nossa família de todo mal, abençoa nossas vidas, nos guarda, nos proteja, ser conosco, cerca a Tua igreja, nos dê um dia abençoado na Tua santa presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fico na paz do Senhor. Até mais. Fica na paz.